Olá, graça e paz. Dando continuidade aos nossos pequenos textos, grandes verdades, e continuando nas parábolas de Jesus, em Lucas capítulo 15, versos de 8 a 10, nós temos a parábola da dracma perdida, ou da moeda perdida. Ou qual é a mulher que, possuindo 10 dracmas e perdendo uma delas, não acende uma candeia, varre a casa e procura atentamente até encontrá-la? E quando a encontra, reúne as suas amigas e vizinhas e diz: Alegrem-se comigo, pois encontrei a minha moeda perdida. Eu lhes digo que, da mesma forma, há alegria na presença dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. O capítulo 15 de Lucas é conhecido como o capítulo dos perdidos. Ele tem 3 parábolas e as 3 parábolas, esse é o tema. A primeira parábola é a parábola da ovelha perdida, aí nós temos a parábola da moeda perdida e, por último, a parábola do filho pródigo, que é a parábola dos filhos perdidos. E nessa parábola, na parábola da moeda perdida, Jesus conta uma parábola que é do dia a dia. E ele conta essa parábola para mostrar o interesse que Deus tem pelo ser humano. Deus ama o ser humano. Deus ama o ser humano, sendo ele bom ou mau, ele ama. Não importa quantas moedas a pessoa tenha. Se ela perder uma, ela vai procurá-la até encontrá-la. A moeda tinha 10 moedas, que eram 10 dracmas. Uma dracma era o equivalente a um dia de trabalho. Então ela tinha em casa 10 dias de trabalho, que um trabalhador braçal recebia. E ela perdeu uma, ou seja, ela perdeu 10% do seu patrimônio. Por isso ela vai, procura, ela revira a casa, ela varre a casa, ela procura em todos os cantos até encontrar aquela moeda. E quando ela encontra aquela moeda, ela chama suas amigas e ela faz uma grande festa, porque ela encontrou a sua moeda perdida. E é interessante vermos que Deus também faz assim. Quando Adão e Eva pecaram lá no paraíso, eles romperam a comunicação com Deus. Quando Deus veio na viração do dia visitar Adão e Eva se esconderam. E Deus perguntou: Adão, onde está você? Onde está você? Ou seja, o ser humano, ele se esconde de Deus, mas Deus sempre toma a iniciativa, Deus sempre vem à procura do ser humano perdido até encontrá-lo. E é interessante que quando você lê lá em Gênesis capítulo 3, que é o capítulo que trata da queda do ser humano, Deus diz à mulher: porém inimizade entre o teu descendente e a descendência da serpente. Esta lhe ferirá o calcanhar e ele lhe calcará a cabeça. A descendência da serpente são os demônios. O descendente da mulher é Jesus. E sempre houve inimizade entre Jesus e o diabo. E mais, o diabo sempre fere o calcanhar de Jesus. É só onde ele alcança. E ele feriu o calcanhar de Jesus, levando à crucificação. Ele fere o calcanhar de Jesus quando nós ignoramos o Senhor Jesus, o senhorio de Jesus. Tudo isso é o calcanhar de Jesus sendo ferido. Só que Jesus pisou a cabeça da serpente. Na cruz do Calvário, ele fez isso. E ele fez isso por quê? Por mim e por você. É interessante vermos que, desde a criação, Deus levanta os patriarcas, e esses patriarcas, que são Abraão, Noé, Isaac, Jacó, eles vêm mostrando o reino de Deus. Eles vêm tentando trazer o ser humano para com Deus. Aí Deus enviou os profetas. Vieram os profetas e falaram de Deus, e a maior parte deles foram escorraçados, foram mortos, mas anunciando que Deus enviaria o seu filho. E aí então, por último, Deus enviou Jesus, que morreu na cruz do Calvário, para que eu e você pudéssemos, como moedas perdidas, sermos resgatados pelo Senhor. E o mais interessante de tudo isso é que Deus nos deixou a sua palavra. E a sua palavra é a palavra que nos mostra a verdade. A palavra não é a verdade é Jesus. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele é a verdade. Mas a Bíblia é o livro que nos ensina sobre a verdade. E ela nos mostra sobre Deus e ela nos ensina como viver para a honra e para a glória de Deus. Por isso estão aí. E como lemos aqui no final do texto,
Ele diz: e eu lhes digo que da mesma forma há alegria na presença dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Cada ser humano que se arrepende é uma festa nos céus, é uma alegria nos céus, porque estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. É dessa forma, é assim que Deus nos ama. E mais, assim como Deus está sempre em busca da ovelha perdida, da dracma perdida, do ser humano perdido, nós, como servos dele, devemos fazer a mesma coisa. Que Deus te abençoe. Amanhã Renato estará com você e eu volto na quarta-feira, se Deus quiser.